Olá, meus queridos internautas. A pedidos do Ricardo de São Paulo, meu cliente, eu vou falar sobre a mama de cadela ou mamica de cadela. É isso mesmo, eu vou explicar por que esta semelhança. É um arbusto típico do Cerrado, mas você encontra em várias cidades do Brasil. Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Goiás e Bahia. É uma árvore que eu chamo, né, porque dizem que é um arbusto, mas ela chega a uma árvore do tamanho de 2 a 4 metros de altura. E seus frutos são arredondados, amarelo alaranjado. Eles são comestíveis. Quando você o mastiga, você percebe uma consistência semelhante a uma goma de mascar. E o seu nome científico é Brossimum gaudichaudi. É um nome um pouco difícil, né, de se pronunciar. Quando ela tem um crescimento no período de mais ou menos uns 7 meses, a gente consegue perceber a importância e a gente tem, através de fármaco, a consistência de um fitoquímico que se chama furanocumarina. Então, a partir de 7 meses, a gente consegue perceber uma certa quantidade desse fitoquímico. É um princípio ativo que promove a repigmentação da nossa pele. E ela também, a furanocumarina, ela traz uma ação fotossensibilizante quando a gente utiliza para tratamento. O que quer dizer essa ação fotossensibilizante? Ela tem uma certa sensibilidade à luz e também à ação da radiação solar. Então a gente, quando ministra, tem que tomar muito cuidado em relação à pele. Então, por ela ter o seu fruto, um aspecto, é uma fruta pequenininha e ela tem um aspecto de mama de cadela. Então ela lembra, por isso que ela foi batizada, né? A mama da cadela, do animal. Por isso que nós chamamos de mamica de cadela. Neste caso, ela é utilizada com grande propriedade e também é procurada para tratamento de vitiligo. Vitiligo nós sabemos que é aquela parte de pigmentação que fica mais esbranquiçada da nossa pele, que ela chega a ficar com marcas, às vezes grandes partes do nosso organismo são comprometidas pelo vitiligo. Então o tratamento da mamica de cadela, ela faz com que há uma reversão desse quadro do vitiligo, fazendo com que há uma reversão e cura, né, da repigmentação da nossa pele. Neste caso, também é procurada para tratamento de manchas de pele, na maioria das vezes. Então, praticamente, a mama de cadela traz esse trabalho de cura em relação a esse tipo de problema. Também trabalha outros tipos de doença, por exemplo, cura a úlcera gástrica, trata com propriedade o resfriado, má circulação, porque ela é uma planta circulatória, então ela ajuda nesse processo circulatório e cura. Dores do seu corpo, porque ela também é uma planta anti-inflamatória muito potente, com rápida, né, absorção e desinflama regiões do nosso corpo. E também traz um trabalho de purificação do nosso sangue. Ele filtra e elimina as células que já não estão mais à disposição de trabalho. Também o trabalho comprovado cientificamente dizendo sobre doenças reumáticas, um tratamento sobre doenças reumáticas, e também tem grande propriedade de inibição do desenvolvimento do nosso organismo em relação a bactérias, fungos, vírus, protozoários, e ela também é anti-eumíntica, significa que ela é antivermes ou ela elimina os vermes intestinais. Olha que interessante, né? Ela tem inibe o desenvolvimento de tantas coisas que a gente pode adquirir com o tempo, né? Como que nós utilizamos essa planta, essa erva, né? Que a gente usa ela num todo. A gente utiliza a casca, que essa daqui é a casca. Tem até uns cabinhos também que vieram juntos, alguns cabinhos da mamica. Então essa é a casca que a gente utiliza para fazer a utilização tanto de chás quanto
o trabalho de passar na pele, né? Deixar decocto em pele. Eu vou explicar como. Então essa é a casca da mamica de cadela. Como nós utilizamos, né? Casca, frutos e folhas. O fruto você pode utilizar comendo, né? Mastigando. As cascas e as folhas eu vou explicar agora. O chá, como que a gente pode utilizar? 2 colheres de sopa da folha triturada. A gente utiliza então 1 litro de água, a gente deixa entrar em ebulição, fervendo. Assim que entrou em ebulição, você joga as folhas dentro, desliga o fogo, deixa, abafa e deixa repousar 24 horas, para ela soltar todas as suas propriedades do furanocumarina. Quando ela estiver pronta, depois de 24 horas, você vai coar e aí você vai utilizar esse chá 2 xícaras ao dia. Se você quiser utilizar uma garrafa térmica para armazenar o chá, pode, para ele não perder as suas propriedades. Ou se não, também deixar na geladeira com a garrafa térmica, né? Coloca-se a garrafa térmica na geladeira, ao ponto de você proteger também o fitoquímico e utilizar nesse período. Sobre a pele, nós podemos utilizar 1 colher de sopa da casca, certo? Da casca ou da raiz para 1 litro de água. Então é a mesma situação, a gente deixa a água ferver, entrando em ebulição, eu jogo 1 colher, que é mais ou menos 1 punhado, né? Eu utilizo mais ou menos 1 punhado, que é isso aqui, que é 1 colher de sopa, certo? Para 1 litro de água. Aí você abafa, a mesma situação, deixa 24 horas para ela soltar todas as propriedades da casca ou da raiz, e aí você vai utilizar para banhar a pele. Você pode utilizar tanto o algodão quanto o gaze. Você banha, coloca naquela região e deixa a pele absorver. Você faz isso 2 vezes ao dia em cima da região onde tem o vitiligo, ou se não a mancha. Se você quiser utilizar no rosto também pode. No caso de extrato seco, a gente utiliza 300 ou a 400 miligramas ao dia do extrato seco, que também tem a mesma função. Em relação a cápsulas que a gente também encontra em farmácias, ou você pode pedir para manipular também, você vai utilizar 1 cápsula, que é 1 grama por dia, certo? Num período em específico. Também houve tratado e documentária que eu localizei em relação ao vinho. Você pode ministrar num vinho também da sua preferência. Você vai utilizar 2 colheres de sopa da folha triturada para 1 litro de vinho. Então você vai introduzir dentro do litro, você vai deixar ele curtir durante 24 horas e depois desse período você pode coar ou você pode utilizar, né, no caso você vai despejar o vinho num copo ou numa xícara, o que seja, mais ou menos a quantidade, ou coar isso, uma quantidade de 2 colheres de sopa. Então, depois que o vinho está pronto, que ele armazenou e ficou 24 horas absorvendo os fitoquímicos fitoterápicos, eu vou utilizar 1 colher de sopa. Então, eu coloco 1 colher de sopa 2 vezes ao dia. Então, são 2 colheres de sopa ao dia para você ministrar o tratamento, certo? Se você quiser fazer com vinho, se for o caso, que é as garrafadas que a gente chama. A tintura você vai utilizar de 3 a 5% ao dia da tintura, certo? Você pode utilizar água para esse fim, né? Misturar com água. No caso, nós também encontramos creme e pomadas já preparadas, ou você pode pedir para manipular em relação, né, à mama cadela, para você passar na região. Se você não quer banhar com o chá, que eu acho mais interessante, porque é natural, você está tirando da essência naquele momento, você pode utilizar as pomadas também, que são viáveis, são mais práticas também de carregar e tudo mais. Você utiliza a pomada naquela região afetada, onde tem o vitiligo ou a mancha de pele, certo? Externo, parte externa. No caso de crianças, se vocês forem ministrar o chá, o extrato seco, as cápsulas e a tintura, sempre a metade das doses relacionada à criança, certo? Se eu utilizo chá 2 colheres, eu vou utilizar 1 colher da folha. Se no caso da casca, né, se eu for utilizar, eu utilizo metade e assim sucessivamente, correto? Em relação a contraindicações e efeitos colaterais. No caso, pode causar fotoenvelhecimento da pele na utilização acima das doses normais. Você pode causar envelhecimento da região onde você está tratando.
Pode também correr um risco de cânceres, na verdade, cânceres de pele. E também não podemos utilizar durante a gestação e nem a amamentação. Então, tomar muito cuidado, certo? Os excessos de todo esse processo que eu expliquei podem causar hepatotoxicidade. O que seria isso? Você pode causar uma sobrecarga em relação aos seus rins. Então precisa tomar cuidado, e também a parte hepato, que é a parte fígado. Então você pode sobrecarregar os dois, tanto o fígado quanto o rim. Em relação a queimaduras do sol, se você for utilizar muito pomada, ou se não o próprio chá em si, da casca ou da raiz, você vai ter uma fotossensibilização nessa região. Então você vai precisar utilizar protetores de pele, tanto na região que estão expostas, certo? Por exemplo, braço, pernas, rosto, se você for fazer um tratamento. Então você precisa tomar cuidado e utilizar filtro solar. Porque, como eu disse, ela é fotossensibilizante em relação à luz e radiação solar. Então você pode causar uma queimadura nessa região. Pode ser como, por exemplo, você faz uma queimadura de sol, ou às vezes uma queimadura que você chega até a criar bolhas. Então precisa tomar muito cuidado com esse tratamento, certo? Muito cuidado. Nós também bem sabemos que a nossa pele, ela reflete processos emocionais. Então dizem que na maioria das vezes o problema do vitiligo é um problema emocional muito grave. Então, se você puder fazer um tratamento com especialistas ou profissionais dessa parte, seria melhor, né, para você fazer um acompanhamento junto com o médico, com o psicólogo, com o psiquiatra, para fazer um tratamento em conjunto em relação à sua parte sentimental e à parte pele, né, a parte que compromete. Como a nossa pele é o maior órgão do nosso organismo, ela está susceptível a muitas situações externas e também interna, como eu digo, emocional e fora, né? Pode se cortar, se machucar e assim várias coisas. Então, a mama de cadela, ela é mais procurada para tratamento de vitiligo ou manchas de pele. Espero ter ajudado, certo? Se você tiver alguma dúvida, coloque as suas informações, os seus questionamentos aí na parte de baixo, na parte escrita, que eu teria o maior prazer em responder. Gratidão por me acompanhar, espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Até lá! Gratidão!